Acompanha uma reportagem especial dos 5 Cs, que são os principais geradores de problemas, intrigas e multas em condomínios. Você tem acompanhado. A gente já falou de cachorro, a gente já falou de cana, a gente já falou de carro, a gente já falou de calote e crianças. Esse é o assunto de hoje, a criançada. Tem morador que reclama que o filho do vizinho subiu em cima do carro. Tem outro que desligou o disjuntor do apartamento. Coisa de criança. Mas quais as dicas para evitar problemas com os pequenos? E como lidar com o barulho? A resposta dessas e de outras perguntas você vai ver a partir de agora. Liz tem um filho adolescente que nasceu neste condomínio. Quando criança, brincou muito nas áreas comuns, mas sempre sob supervisão da mãe. Porque se vocês deixam a supervisão na mão dos funcionários do condomínio ou dos outros vizinhos, consequentemente a criança vai incomodar os outros. Né? Então eu sempre levei desse lado. Se ele está aqui nas áreas comuns, ele está sob minha supervisão para não ter esse tipo de problema. Porque às vezes a orientação do pai, a gente sabe, todos nós somos crianças, né? A orientação não adianta muito, né? Nada, na verdade. Se você disser não faça, se você não estiver olhando, é como não dizer nada para eles. Mas nem todos os pais têm essa preocupação. E aí, a criançada toca o terror mesmo. Há situações em que a criança subiu num carro para comemorar um gol, ou um outro teve uma chamada de atenção de um morador porque estava fazendo barulho. A criança foi lá e desligou o disjuntor do apartamento. Nos primeiros anos da pandemia, as canchas ficaram fechadas, como essa aqui. E aí, as crianças deste condomínio tiveram a brilhante ideia de arrombar o alambrado. E aí, André, responsabilidade dos pais, né? Sim, correto. E muito importante porque durante a pandemia essas áreas tiveram de ficar fechadas e para apurar a responsabilidade dos pais por conta da proibição de uso desses espaços. É responsabilidade dos pais não deixar crianças e adolescentes sozinhos nas áreas comuns do condomínio, inclusive no parquinho. Por exemplo, se a criança vier a se balançar muito alto e cair, o que vai acontecer? Ela vai se machucar e a culpa não será do condomínio. Agora, se essa criança cair porque o balanço arrebentou e ela vier a se fraturar, por exemplo, aí sim, o condomínio será responsabilizado pela falta da manutenção do brinquedo. Então a responsabilidade do condomínio é dar segurança às crianças dentro do condomínio e cuidar também da valorização do patrimônio onde elas estão, principalmente com as manutenções. Então quando nós identificamos que existe, digamos, uma lajota quebrada, algo que possa prejudicar ou machucar uma criança dentro daquele condomínio, com toda certeza a responsabilidade é do condomínio. Excesso de barulho é queixa bem comum. Existem normas do regimento interno onde devem ser seguidas. Então, uma das maiores reclamações para dentro dos condomínios é barulho. Com crianças, quadra poliesportiva. Tem horário para fechamento das quadras, entrada e saída, então eles devem obedecer sim. Franciele e Lucas já tinham a Bia quando se mudaram para este apartamento. A Cecília chegou e, para amansar os vizinhos, o publicitário escreveu esta cartinha. Querido vizinho, apesar de não nos conhecermos, algumas vezes a gente se ouve. E é sobre isso que eu preciso falar nessa cartinha. Pertinho do seu AP mora uma menininha de 3 anos, com muito tempo livre, muita energia para gastar e muita vontade de descobrir o mundo. Um dia ela é bailarina, dando pulinhos, e no outro ela é a Biazila, destruindo os castelinhos e brinquedos pelo chão. Acredito que você já tenha ouvido alguma dessas versões. Por isso, eu agradeço a compreensão que você já teve até aqui e peço que continue tendo no decorrer dos próximos dias. É que a Bia ganhou reforço, uma irmãzinha, a Cecília, e então, talvez a partir de agora, você escute um chorinho de noite, um gritinho de madrugada ou uma movimentação noturna. Quando isso acontecer, lembre-se de uma coisa: vamos estar nas pontinhas dos pés tentando acalmar nossa Cecília. E agora, quando uma acordar a outra, oremos. Obrigado pela compreensão. E deu super certo, foi super positivo as respostas deles e a gente nunca teve nenhum problema, até torceram pela gente, ajudaram. Nenhum vizinho até hoje reclamou de barulho, até porque nesta casa há regras bem estabelecidas. Eu acredito que manter uma rotina, né? Deixar a criança
brincar. A gente sempre que deixa a criança elas brincarem bastante até certo horário. A partir daquele horário elas já sabem que elas têm que diminuir o tom, diminuir a corrida, não pular mais. E por que não pode bater na parede, por exemplo, ficar pulando aqui? Porque aqui é um prédio, tem gente em cima e gente embaixo. Então não pode, tem que respeitar os vizinhos, né? Tem que respeitar os vizinhos, senão o policial vem aqui no prédio. Tá vendo que lindo? Para criança é tão fácil, né? Aqui é um prédio, tem gente em cima, tem gente embaixo. Então por isso eu não vou fazer barulho, né? Parece simples assim. Doutora Luciana Luzic, obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Eu que agradeço, Jás. Doutora, outro dia nós demos uma reportagem, nós mostramos aqui no Balanço Geral a reportagem de um síndico que foi reclamar com o pai por causa da criança que tinha aprontado lá no condomínio. Acabou que o síndico apanhou, né? Lembra dessa história, doutora Márcia? A criança estava andando em patins, o síndico levou elas até portaria, as crianças, e daí depois das crianças chegarem em casa, a menina chegou em casa chorando e disse que o pai foi lá e bateu violentamente no síndico. E aí, como lidar com essa situação, a responsabilidade, mais uma vez, a gente tem que começar por esse lado, né? Da responsabilidade. Sim, perfeito. Nós temos que entender que a responsabilidade das crianças em condomínio é dos pais. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que até 12 anos esses pais são responsáveis, são crianças, né, até 12 anos, esses pais têm a responsabilidade e a guarda dessas crianças. A gente não pode transferir essa responsabilidade para o condomínio. O condomínio ele tem o quê? O dever de manutenção das áreas onde as crianças ficam, dever de segurança, né, muitas vezes, mas não tem essa guarda sobre os filhos. Então, temos que ter uma grande conscientização desses pais para explicar as normas para as crianças, assim como orientá-los, porque são deles, vai partir dos pais, essa orientação das crianças dentro das áreas comuns dos condomínios. Sim, doutora, os pais têm esse dever, é claro, de orientar os filhos, mas ainda assim, quando eles saem das regras, o que o síndico ou o condomínio deve fazer para essa contenção, ou seja, para redirecionar? E aí eu acrescento o seguinte, doutora, os empregados do condomínio, por exemplo, são obrigados também a vigiar as crianças, não? Não, os empregados não são obrigados a vigiar, isso é muito comum, muitas vezes tem pessoas que deixam e falam, são só 5 minutinhos, são só 10 minutinhos, o zelador pode ver meu filho, o porteiro pode ver o meu filho, mas eles não têm essa obrigação. O que eles têm o dever? De orientar. Por exemplo, uma criança está correndo no estacionamento. Não custa o zelador, o porteiro que acabou de ver, falar para os pais, olha, seu filho está correndo no estacionamento. O condomínio tem que ter placas, tem que ter comunicados, a gente tem que realmente informar aquela massa condominial todas as regras, para que as crianças fiquem nos lugares devidos. Porque quais são os maiores problemas hoje nas áreas comuns? Estacionamento e piscina. São os grandes problemas que nós vemos corriqueiramente em áreas comuns. Eles correm nos estacionamentos, eles correm risco de afogar em piscinas, elevadores também, as crianças brincam muito em elevadores, então nós temos que tomar cuidado com essas áreas comuns. Pois não, doutora Márcia? E quando você tem uma situação assim, os pais podem ser multados, além de advertidos? Pode ser multados, podem ser notificados, tudo vai depender do regimento interno de cada condomínio. Mas eles devem, se as crianças não estão acompanhando as regras do condomínio, a responsabilidade é dos pais. E o síndico, como zelador, guardião desse condomínio, ele deve notificar, deve multar para avisar e prevenir, inclusive, acidentes. Claro. Tem uma pergunta, inclusive, da nossa produção aqui para a senhora, doutora. Uhum. Se o condômino ver a criança fazendo algo errado, pode colocar no grupo do WhatsApp ou no Facebook do condomínio, enfim, alertando? Esse é um problema que nós temos correntemente. Agora, com essa proteção da imagem, a lei LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, nós não podemos expor imagens, muito menos de menores. Crianças são menores, os pais podem ficar, inclusive, sujeitos a ajuizar ação contra a pessoa que publicou essa foto. Então, nós recomendamos que não mande em grupos, nem de WhatsApp, nem de condomínio. Mande para o síndico identificar, porque muitas vezes o morador não sabe quem é aquela criança. Ele tira a foto e manda no grupo do condomínio. Isso é um problema. Então, nós temos que mandar para o síndico, depois ele tem que deletar essas imagens do celular dele, da câmera que ele tirou a foto,
e fazer esse tratamento. O síndico tem que tratar esse dado em sigilo e falar diretamente com os pais. Muito importante essa orientação para os nossos amigos que moram em condomínio, hein, doutora? Muito importante. Porque é muito comum. Acho que vale a pena até a gente frisar isso, né? Trazer esse assunto, porque não pode ficar colocando imagem no grupo, não, principalmente de criança, né, doutora? Principalmente criança. Exatamente. O seu filho está fazendo alguma coisa errada e coloca no grupo. Isso dá uma briga, isso é uma confusão já. Doutora, a gente abordou aí os 5 Cs dessa série de reportagens e um outro assunto que chamou bastante a nossa atenção também aqui no Balanço Geral nos últimos dias é a segurança dos condomínios, né? Esse é um outro problema. Nós vimos aqui muitos roubos de bicicletas, principalmente, Tem né? muito. A senhora que acompanha esses casos, que é especialista nessa área, tem ouvido muita reclamação, tem dado muito problema isso? Tem dado muito problema. Sempre deu muito problema, mas nos últimos tempos tem dado um pouco mais de problema. Tá certo. Bom, então já fica combinado aqui com a doutora Luciana, né? A próxima reportagem dos condomínios, Perfeito. Vamos falar de segurança. Pode ser, doutora? Muito importante, excelente tema. Então tá bom. Obrigada, Obrigado mais uma Jason. vez. Até E a uma outra próxima. questão também que a gente viu na reportagem ali, dá para conciliar também, né? A gente viu, inclusive, aquela Sim, questão da cartinha, do condômino lendo a importantíssimo. cartinha e tal. Essa orientação também é importante, né? Importantíssimo conciliar, mediar, tentar entrar em acordo, para que não ter que entrar com medidas judiciais. A gente pode conversar dentro dos condomínios. Existem jeitos e jeitos, né? Jeitos e jeitos. Os melhores são aqueles que as pessoas conseguem se entender. Tá bom. Obrigado, então, doutora Luciana Luzic, que é Até. especialista nessa área de condomínios, né? Ela que é advogada, atua nesse ramo há muitos anos, especialista e que também é colunista nossa aqui do Balanço Geral. Doutora Luciana Luzic, obrigado.